Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Coaching e da Inteligência Emocional. Eu sou o Carlos Mota e hoje eu trago para vocês um tema sensacional, o Vencedores Conference, em sua primeira edição, que foi realizada ontem, no dia 28 de junho, no Teatro Direcional, lá do Shopping Manauara. 5 palestrantes deram um show sobre o que fazer para desconstruir pensamentos, melhorar o seu mindset para ter uma vida muito mais saudável, de bem-estar e de sucesso. Não é um bom tema? Então foram cinco palestrantes que deram um show. E se preparem, porque já está preparado a segunda edição desse evento. Então, vou deixar aqui uma das palestras para que você fique com um gostinho de quero mais para comparecer no próximo evento, que será em outubro, aqui mesmo em Manaus. Então, espero que vocês gostem e já aproveito para convidá-los a deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos lá! Estou muito feliz, mas agora tem um grande desafio. Depois de 2 palestras falando de sonho e falando de resignificação, eu vou ter que me superar também. E prometo a vocês que honra estar aqui com você. Tá? Eu vi a última palestra, muito bacana. Obrigado, doutor Ricardo, obrigado minha esposa que está aqui também, todos que estão aqui nessa noite. Eu vou falar um pouco sobre crenças fortalecedoras. Então, na verdade, eu sei que vocês vieram aqui para ouvir algumas pessoas, alguns palestrantes, contarem suas próprias histórias. Eu quero passar para vocês uma pesquisa que não é sobre mim, mas é sobre vocês. A pesquisa global mostra que apenas 4% da população mundial sai de casa para adquirir conhecimento. E vocês estão aqui hoje, numa quarta-feira, podia estar com suas famílias, seus amigos, assistindo futebol, né, Cleber? Assistindo futebol, mas não. Vocês decidiram estar aqui nessa noite, então vocês já fazem parte desses 4%. Então não sou eu o vencedor, e sim vocês. Eu queria palmas para todos vocês. Bom, assim eu já fiz o meu marketing, né, com vocês, já criamos a sinergia, e agora eu vou contar uma história que não é minha, mas é um sonho de um nordestino que queria ser engenheiro da Honda. Olha que coisa louca. Sair lá do Nordeste, ser engenheiro de uma multinacional bem reconhecida no mercado. Então o sonho dele era ser engenheiro da Honda. E é sobre essa história que eu vou conversar com vocês. Então, para que vocês não percam o link, nordestino, engenheiro, Honda, sucesso. Esse era o seu sonho, esse era o seu sucesso. Já que o professor Assis falou de sonhos, eu vou falar também do sonho desse nordestino. Bem, mas como toda história, tem um problema. Esse nordestino tinha um grande problema, ele tinha medo de falar em público. Como ser engenheiro da Honda se ele tem medo de falar em público? E aí, doutor Ricardo? Terrível, né? E uma pesquisa diz, eu gosto de pesquisas, pesquisa de um jornal britânico, Sunday Times, em 2015, entrevistou 3.000 pessoas e delas, 41% dizia que seu maior medo era de falar em público. Segunda, financeiro. E terceiro, medo de morrer. Olha só, temos mais medo de falar em público do que morrer. Já pensou? Cadê o padre? Padre, a gente vai ter que ajeitar tudo isso, né, padre? Bom, pesquisa dita, ele pensou, eu nasci assim, vou morrer assim. Ele não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Eu tenho medo e vou morrer com esse medo e meu sonho vai estar acabado, né, Lobo? Meu sonho vai estar acabado. Estão conseguindo acompanhar? Apesar de achar que não poderia mudar, olha o que acontecia. Algumas pessoas falavam, e ele ouvia isso das pessoas: você não consegue, você é nordestino, isso não é para você. Vocês já escutaram algo desse tipo, né?
Isso não é para você. E olha só, você é nordestino. Olha, Jean. Cadê a Regivane? Você é nordestino. Ele escutava isso. E olha o que ele sentia quando escutava isso. Eu não vou conseguir realizar meus sonhos. Eu não sou suficiente. Eu não sou capaz. Eu não posso. Então ele escutava e ele se sentia assim. Que coisa! Então ele descobriu que ele estava cheio de crenças. E crenças é muito democrática, Padre Luiz. Todos nós temos crenças. Todos. 1, 2, 20, 50, mas todos nós temos algum tipo de crença. E esse nosso amigo nordestino tinha crenças que sabotavam a sua vida, limitavam os seus sonhos e colocavam barreiras em vez de pontes para que ele superasse os seus desafios e tivesse o seu sucesso, que era o seu sonho de ser engenheiro na Honda. Bom, frase de um grande pensador amazonense que dizia o seguinte: seja disruptivo e viva a vida. Um aplauso aí para o meu mestre Assis. Já fiz o meu marketing também com Assis, né? Ele já vai me convidar para a próxima palestra. E ele disse: preciso mudar. E escutei outra palavra hoje que era preciso resignificar. Mudar o significado. Para quê? Vocês lembram ainda? Nordestino, que queria ser engenheiro da Honda, era sinal de sucesso. Era realizar seus sonhos. Então, eu preciso que vocês entendam como é que funcionam as crenças. Crença é uma verdade absoluta que você conta para você mesmo, independente de ela ser verdadeira ou não. E aqui, padre, não estou falando de crenças religiosas. Eu estou falando em tudo aquilo que você acredita, independente de ser verdade ou não. E o nosso amigo tinha muitas crenças. E olha só, ele descobriu o seguinte: tudo que ele percebe do meio, ele percebe através dos seus sentidos. Tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos, nós captamos do meio ambiente. Vocês possivelmente estão me entendendo porque estão me vendo, estão me ouvindo, estão sentindo. O cheiro do vizinho, o gosto da comida, o frio do ar-condicionado ou o calor. Então vocês percebem o ambiente através de seus sentidos. E através dos sentidos, vocês levam essas informações para a sua mente e armazenam lá na sua memória. E o doutor Augusto Cury diz que na nossa memória nós temos um biógrafo não autorizado, chamado memória RAM, que você coloca a informação na sua mente e lá arquiva na sua memória. Olha só, e com essas memórias, que ele chamou isso de inputs, são as entradas. E essas memórias, elas constroem os nossos pensamentos. Essas informações fazem com que nós adquirimos a percepção da nossa realidade. Então, se o pensamento é verdadeiro, se ele é falso, se ele é real, se ele é virtual, não importa. Com essas informações do meio, ele constrói suas cadeias de pensamentos. E esses pensamentos vão definir a forma com que ele sente. Se ele pensa positivo, ele fica alegre, feliz. Se ele pensa negativo, ele fica triste, com raiva, ansioso. Então, os nossos pensamentos ativam nossa forma de sentir. E a nossa forma de sentir define quem nós somos, os nossos comportamentos. Eu nem perguntei se tinha psicólogo aqui, agora eu fiquei com a cruz, fiquei com a espada no pescoço. Então, nós temos padrões de comportamento e todo ser humano tem um padrão, tem uma identidade. É a forma como você se comporta, como você reage a um gatilho estressante, a forma como você trabalha, como você fala, como você se expressa, são os seus comportamentos. E são esses comportamentos que vão definir as suas ações, ou se você vai agir ou não. E são essas ações que vai definir os seus resultados.
E eu sei que cada um de vocês já escutou aquela frase: se continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Não é de Einstein, tá? Só para lembrar para vocês. E bem, isso aqui ele chamou de outputs. Se eu tenho entradas, eu também tenho saídas. Então, tudo que eu boto na minha memória e arquivo lá, de alguma forma vai definir os meus resultados. Então, eu vou entrar um pouco na mente de vocês. Me permitam, tá? Não se preocupem que eu não sou um psicólogo, mas nós temos dois tipos de mente. Uma mente racional e uma mente emocional. Uma mente consciente e uma mente inconsciente. A gente acha que o nosso nordestino achava que a gente vivia com os nossos pensamentos de forma consciente. Um puro engano, porque apenas 5% dos nossos pensamentos são processados de forma racional, de forma consciente. Agora vocês estão prestando atenção, estão usando a mente consciente de vocês. Segunda-feira eu vou para a academia, mente racional. Segunda-feira está chovendo, está sol, mente inconsciente te sabotando, né? Por quê? Porque nossa mente é ociosa, ela não quer mudar. E onde estão os nossos medos, as nossas crenças? Na mente inconsciente. Então, 95% dos nossos pensamentos são processados. Eu não sei quem fez essa pesquisa, mas se tivesse minha esposa no lugar, era um pouco mais, tá? Então, desses 70 mil pensamentos diários, apenas 5% nós processamos ou nós pensamos de forma consciente. E 95% de forma inconsciente, por isso que nem sabemos o que pensamos. E quer ver uma prova sobre isso? Vocês estão notando que vocês estão respirando, o coração está batendo, estão fazendo digestão, as pálpebras dos olhos estão batendo? Isso tudo é para que você não gaste tempo nem energia. Tudo isso é processado pela sua mente inconsciente. E é lá nessa mente inconsciente que estão os nossos medos. Lembra do nosso nordestino? O medo está ali, assim como está as suas crenças. Então, nós somos 95%, ou seja, nós funcionamos de forma inconsciente. Acordamos do mesmo lado, tomamos banho do mesmo jeito, escovamos dentes de forma automática, vamos para o trabalho no mesmo trajeto, falamos com as mesmas pessoas e possivelmente sobre os mesmos assuntos. E pasmem, 95% do que vocês pensaram ontem, vocês pensaram exatamente hoje. Então esse nordestino, ele descobriu que existem dois tipos de crença. As que fortalecem, o Assis já deu uma dica, né? Que levam a gente para frente, conquistar os desafios da vida, superar seus sonhos, os seus objetivos e as suas metas. Mas o nosso nordestino descobriu que a crença dele limitava, sabotava e fazia barreiras para não conquistar o seu sonho. Ele também descobriu que as crenças originavam da seguinte forma: de tudo que ele via, ouvia e sentia, principalmente dos seus pais ou pais substitutos, da escola que ele estudou, do filme que ele assistiu, da revista que ele leu, daquele professor barbado que deu aula. Tudo isso ele via, ouvia e sentia, além do medo, da desculpa, e nunca deu uma desculpa, ou de uma lógica equivocada. E tudo isso ele levava para onde? Quem lembra ainda? Ele armazenava na sua memória. Aonde? Na mente inconsciente. E ele nem sabia que ele tinha isso. Esse nordestino é muito danado. E ele foi estudando e ele disse assim: como é que uma crença se instala? De duas formas. A primeira, por repetição. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Vai armazenando na sua memória. E vai ficando lá, enraizada lá no seu inconsciente. Então, é como pegar uma folha em branco e começar a carimbar. Não consigo, não consigo, não consigo. Daqui a pouco a folha está toda preta. Então, por repetição, então cuidado que vocês falam para os filhos de vocês, principalmente de 0 aos 8 anos, porque ele vai armazenar na sua memória. Ou um único evento
Uma única situação pode enraizar uma crença. Imagina uma criança, um adolescente de 14 anos que é violentada pelo seu pai, pelo seu vizinho, pelo seu tio, por exemplo. Um único evento é capaz de instalar, enraizar uma crença. Porque este trauma vai ficar arquivado na sua memória. Imagine então quando essa criança ela vira adulta, encontra um namorado e o namorado abusa dela também. O que é que vai acontecer? Homem não presta, mulher não presta, e ele não vai ser feliz nas suas relações. Então, uma crença se instala ou por repetição ou por um forte impacto emocional. Bem, o nosso nordestino também viu quais são os impactos dessas crenças em qualquer área da nossa vida. Se ele acredita que homem não presta, ele não vai ter uma boa relação. Ele vai fazer de tudo para se dedicar menos, para apoiar menos, vai ser deixado pelo companheiro ou companheira e vai dizer, tá vendo? Que ele quer a confirmação da sua crença, porque ele acredita de verdade. Nosso amigo descobriu que, quando falo de trabalho, essa crença estava limitando os seus sonhos. Então, não esqueçam, eu queria que vocês anotassem, isso aqui é como é que se diz? Um mantra. Tudo que você diz a si mesmo para justificar o que não está funcionando na sua vida é uma crença limitante. Então, tudo que você diz e reafirma, você coloca na sua mente, instala. Então, isso é uma crença limitante. Aquele que não anotava, logo dizendo, vai sair com a crença que já está e vai limitar para o resto da vida. Padre, só você no final para resolver. Mas é possível mudar? O nordestino disse que sim. Ele descobriu que o cérebro dele é fantástico. Ele é capaz de se remodelar, de se reprogramar, de fazer novas conexões nervosas. Tem essa palavra difícil, neuroplasticidade, que nada mais é que um cérebro que é maleável. Ele consegue fazer novas conexões. Então, ele consegue alterar as informações que ele manda para a sua memória. Então, se ele pode mudar as suas crenças. Sair de uma crença limitante para uma crença fortalecedora. Por quê? Porque a escada que desce é a mesma escada que sobe. A sequência de uma crença que é instalada, eu posso instalar uma nova crença. E eu falei no começo que todos têm uma crença. Elas podem ser fortalecedoras ou limitantes. Agora nós vamos aprender o que o nordestino tinha para ensinar. Ele disse, primeiro, eu tenho que identificar e reconhecer que eu tenho uma crença. Ele reconheceu que ele tinha medo de falar em público e isso impactava na sua vida. Depois ele disse, preciso saber de onde vem essa crença. E ele descobriu que quando ele era adolescente, toda vez que ele falava na escola, os amiguinhos riam dele. Aí ele ficava nervoso, não conseguia apresentar. Isso foi se repetindo, instalou na sua memória. Então ele fazia de tudo para não apresentar em público. Depois ele reconheceu que era apenas uma crença, era uma interpretação do seu pensamento, não era uma verdade absoluta. E depois ele começou a questionar. Existem outras pessoas que falam em público? Sim. Eu sou diferente dos outros? Não. Ele começou a questionar e viu, o que eu tenho não é nada demais, é apenas uma crença, que quando eu começo a questionar, eu vejo que não é de mim, mas do meu passado, coisas que eu fui colocando na minha memória. E depois, ele percebeu as consequências que levava da sua vida. E quais eram essas consequências? Não realizar o meu sonho, que era ser engenheiro da onda. Olha que legal. E depois ele disse, eu preciso querer mudar. E aí mente inconsciente com mente inconsciente começa a brigar. Porque a mente inconsciente não quer mudar por segurança. Mas ele sabia que podia mudar. E a mudança começou com seus pensamentos, que geram sentimentos, que mudam comportamentos, que geram ações, que geram o que, padre? Resultados. Muito bem. Que público inteligente, né? E por último, já que ele mudou o pensamento, ele podia mudar as suas
crenças de limitantes para fortalecedoras. E qual era o último passo? Colocar em prática tudo o que ele aprendeu. Ele precisava começar a falar em público, falar em público, falar em público, para firmar, por repetição, uma nova crença. Porque isso era o que ia levar ele ao topo na mente dele, e ele ia ter sucesso. E de propósito, ficou parecendo um P de pensamento. Então precisamos mudar o nosso, olha que palavra bonita, mindset. Mudar o pensamento para ter o quê? Sucesso. Então o P é só para vocês não esquecerem. E lembra do início da nossa jornada, o nosso engenheiro que tinha, o nosso nordestino que tinha medo em falar em público, isso atrapalhava os seus sonhos? Olha só, já não existe mais. Não existe, ele mudou o pensamento e hoje todas as oportunidades que ele tem, ele fala em público. E olha só, para terminar, lembra a nossa história inicial? Então lembra da nossa história inicial? Um natalense saiu, obviamente lá do Nordeste, ele é um engenheiro químico e há 17 anos está construindo sonhos. Só os deles? Não. Assim como ele constrói sonhos de outras pessoas, fazendo as melhores motocicletas que nós temos no mundo. Então não deixe as suas crenças destruírem os seus sonhos. Porque uma vida sem sonhos é como um céu sem estrelas, uma manhã sem orvalho. Muito obrigado, pessoal.